Olá, o Direito Sem Fronteiras está no ar. Hoje vamos falar da nova onda de estupros na Índia, um problema bastante grave naquele país, como mostra o vídeo que vamos ver agora. Mais do que um crime, o estupro é um drama cultural na Índia. De cada 10 casos, 4 vítimas são crianças. Em 2016, as denúncias revelaram 40 mil estupros. Nem as mudanças nas leis e penas mais duras inibiram os abusos. Uma das últimas vítimas foi queimada viva depois de denunciar o crime. O tema realmente é muito grave. Para debater o assunto, nós convidamos Edel Torres, professor de Direito Internacional e Direitos Humanos, e Daniela Souza, mestre em Direito, Estado e Constituição. Eu agradeço aos dois pela presença. O número de estupros tem aumentado. A que se deve isso, doutora? Bom, essa é uma pergunta bastante complexa, né? Infelizmente, nós não temos uma resposta pronta para essa questão. A cultura, né, da nossa sociedade, não só na Índia, né, de alguma forma, ela traz uma marca muito forte de uma opressão contra as mulheres, em face das mulheres. O homem subjugando as mulheres. Exatamente, exatamente. Isso no mundo todo? No mundo todo, né? Na Índia, nós temos casos muito graves, né, desse fenômeno, né, e de alguma forma uma naturalização desse tipo de violência contra a mulher, né, contra a mulher adulta e contra a mulher jovem, contra a mulher criança também. E de alguma forma nós estamos nos perguntando, né, como podemos gerar visibilidade para esse problema, porque a sociedade na Índia está se mobilizando também contra, né, essa violência contra as mulheres, né, está mostrando a sua indignação, mas ao mesmo tempo as medidas tomadas pelo governo, pelo Estado, não estão sendo suficientes para minimizar esse problema, que é gravíssimo, né, que é gravíssimo. A questão, por exemplo, do estupro, me parece que seja uma questão extrema, né, quer dizer, é o assédio sexual levado, digamos, às últimas consequências, né? Como é que o senhor encara essa situação hoje? Se a mulher se sente ameaçada na Índia e se os casos atingem também crianças e adolescentes, que tipo de proteção pode ter um adolescente? Na questão da Índia, tem elementos que chamam muita atenção da gente, que é a questão primeira de convenções sociais arcaicas. Em muitos vilarejos da Índia, em muitas comunidades, ainda se utilizam as leis de Manu, que é um código muito antigo, em que consta que a mulher, em nenhum momento de sua vida, ela pode ser independente. Se ela é criança, ela está submetida ao poder do pai. Se ela é casada, ao poder do marido. E se ela for viúva, ao poder do filho mais velho. Nós temos uma questão de um preconceito enraizado na sociedade indiana, que é no sentido de que a mulher pertence ao homem. É direito de propriedade do homem. Pois não, esse código, ele é predominante na Índia toda, ou em alguma parte do país, mais em áreas remotas? Apesar de juridicamente não ser mais adotado no Estado indiano, mas ele culturalmente é ele o grande foco, ou um dos principais elementos que reforça a cultura do machismo na sociedade hindu. O curioso, doutor, é que o país adotou penas mais duras, a legislação foi mudada, mas nem isso surtiu o efeito esperado. Seria o domínio desse código ali naquela base do inconsciente das pessoas, a senhora acha? Exatamente. A questão cultural, que está introjetado, né, nas pessoas, sob o ponto de vista do que é certo, do que é errado, não é modificado assim de forma rápida como a legislação, por exemplo. E quando nós pensamos, né, sob o ponto de vista da criminologia, há inúmeros estudos que traduzem essa ineficiência de uma legislação mais rígida para a diminuição, né, dos casos de violência, da criminalidade, por exemplo, né? Como que a gente faz, então? Se nós não podemos coibir com uma legislação, com estudos jurídicos, como é que nós vamos proteger as mulheres e as crianças? Percebe-se que na Índia a impunidade ainda é muito grande, em que pese a legislação tenha enrijecido, o número de estupros e de violência sexual de modo geral não diminui. Isso se dá de acordo com aquela questão que foi colocada há pouco, do machismo,
Se as mulheres procuram as autoridades públicas, policiais, juízes, promotores, eles não têm a maior má vontade em receber qualquer tipo de notícia nesse sentido. Inclusive, a grande mídia da Índia relata casos de que uma mulher foi buscar informações numa delegacia a respeito do seu marido e lá mesmo ela foi estuprada por 3 policiais. Então, trata-se de uma questão de machismo que está enraizada no subconsciente coletivo, como a doutora Daniela colocou, e faz com que pesquisas da ONU indiquem que somente uma em cada 50 mulheres que tenham coragem de fazer algum tipo de denúncia. Eu acho que vale a pena a gente dar uma passadinha aqui nos dados do Brasil. Na Índia, a cada 22 minutos, uma mulher é violentada. No Brasil, a cada 10 minutos. Quer dizer, a nossa situação é bastante grave. Claro que existe aí uma alteração de população, uma densidade demográfica alterada, mas a nossa situação também não é confortável em relação a isso. De maneira nenhuma. Muito pelo contrário, como o doutor Éder colocou, existe uma subnotificação, né, dos casos de violência sexual contra as mulheres. Porque, primeiro, quem é que pode levar essa informação para as autoridades? A própria mulher violentada, né? Geralmente é um crime que acontece em lugares reservados, né? Então, se bem que há casos também de estupros em ambientes coletivos, né? Na Índia nós relatamos, né? Vários casos, e no Brasil também nós já tivemos, né? Sim. Mas como é um crime que acontece em geral no ambiente privado, né? Reservado, as mulheres precisam chegar até as autoridades. E elas têm dificuldade em levar essa informação para as autoridades, porque, primeiro, nem sempre as autoridades dão o devido respeito, valor àquela informação que está sendo levada pela mulher violentada, né? E, ao mesmo tempo, ela se sente envergonhada, né? Se sente já naquele processo de sofrimento por ter sido vítima de um crime como este, ainda ter que se expor, porque existem alguns exames que precisam ser feitos posteriormente, também é um ato de violência sexual. É um processo até de humilhação, Exatamente. Né? Então, não é simples, é um tipo de violência que é de difícil identificação, né? E nós não temos uma estatística tão confiável assim, nem aqui no Brasil, nem na Índia. A senhora falou sobre a questão global, né? Sim. Quer dizer, é um fenômeno, é um flagelo mundial. Sim. Vou dar um dado aqui de outras partes do mundo. A Rússia, por exemplo, uma mulher é assassinada a cada 40 minutos. É um dado bastante grave. Mesmo assim, o país descriminalizou a violência de gênero no início de 2018. Como é que o senhor encara essa situação? Nós temos aqui uma estatística brutal dessa, um assassinato a cada 40 minutos, mostra a vulnerabilidade do sexo feminino na Rússia, e mesmo assim o país deixa de considerar uma violência contra a mulher como crime. Juridicamente, como é que o senhor analisa isso? A questão de gênero ela acaba sendo muitas vezes negligenciada em muitos países. Esse dado mostra de forma clara, o que na Índia também é muito evidente. Agora, é preciso também levar em consideração, aliado ao que foi dito, que são sistemas culturais um pouco diferenciados. Na questão do Oriente, a gente colocou que existe uma forte influência, né, das leis de Manu, o Código de Manu. Na questão ocidental, que já é a nossa aqui, a gente já percebe uma mobilização um pouco maior. É claro que há casos de impunidade, existe um grande caminho a ser percorrido, mas a sociedade, de modo geral, ela tem se mobilizado porque lá é mais heterogêneo. E aqui a gente consegue perceber um pouco mais de homogeneidade. Então, a legislação trabalhada como Lei Maria da Penha e outras legislações, é claro que ainda não é um cenário perfeito nem ideal, mas o diferencial dos países do Oriente é a heterogeneidade dessas comunidades. Lá o sistema ainda é de castas. Então, a casta dos Dalits, por exemplo, que é a casta mais inferior na sociedade, as adolescentes são estupradas e enforcadas quando não são queimadas. O número na Índia é tão assustador que cerca de 2 milhões de mulheres morrem por ano, em termos de estatísticas da ONU. Boa parte delas queimadas. Então, o que a gente deve analisar que essa violência é generalizada, mas existem particularidades em cada estado, em cada país, em cada região do mundo. Eu queria citar aqui um caso ocorrido no Sudão, um caso até recente, que ganhou as manchetes do mundo inteiro. Uma mulher foi estuprada pelo próprio marido e durante o ato ela acabou matando o marido. Foi condenada à pena de morte e o mundo todo
está tentando tirar essa mulher desse corredor da morte. Até o Vaticano já fez algumas campanhas sobre isso. Qual o caminho a seguir? Quando vemos uma situação dessa, uma mulher é vítima, ela se defende, mata o marido, uma defesa própria até, e acaba sendo condenada à pena de morte. Juridicamente, como é que enquadramos uma situação dessa? Assim, nós vivemos aqui no Brasil, uma situação como essa seria provavelmente, né, interpretada ou julgada como uma situação de legítima defesa, né? É claro que cada sistema, como o professor colocou, cada país tem as suas próprias leis, né? Existem as particularidades jurídicas de cada estado, né? As penalidades são diferentes, mas existem regras, né, internacionais, de alguma forma, de proteção dos direitos humanos, que de alguma forma mobilizam o mundo, a própria Organização das Nações Unidas, né, e todos os atores do sistema de proteção dos direitos humanos, quando a gente percebe que em determinados países está havendo uma violação tão grave, né, de direitos humanos como por exemplo, esse exemplo, né, uma mulher em legítima defesa ser condenada à pena de morte, né? Eu tenho uma boa notícia sobre isso. Na Tunísia, né, também no continente africano, a Tunísia acabou aprovando aí um conjunto de leis, esse conjunto de leis que parece que é o conjunto mais rigoroso de proteção à mulher diante de atitudes de violência como essa. Que bom, uma boa notícia. É importante ressaltar que o enrijecimento da legislação deve ser também trabalhado com políticas públicas de proteção à mulher, porque só trabalhar a lei é como está acontecendo na Índia. Já existe pena de morte em alguns casos na Índia, porém, os relatos de impunidade são crescentes. A que isso se deve? Há um medo de represálias que essas mulheres ainda possuem, há uma falta de capacitação dos agentes públicos em lidar com esse fenômeno, com essas questões, e a própria sociedade. Nós vamos dar um break aqui, voltamos daqui a pouquinho, não vai embora. Tá boa a conversa. Estamos de volta com o Direitos Sem Fronteiras, que hoje discute a nova onda de estupros na Índia. Bom, a ONU tem divulgado uma série de estatísticas em relação à fragilidade que as mulheres enfrentam no convívio com seus parceiros. Não é? Tem um dado aqui interessante que eu queria que a senhora comentasse, que é o seguinte. Segundo a ONU, 50% das mulheres assassinadas no mundo são vítimas dos cônjuges, maridos ou de homens da própria família. O que isso significa? Bom, quando a gente pensa em violência contra a mulher, principalmente no ambiente doméstico, dentro do ambiente familiar, né, com quem ela se relaciona diariamente, de forma mais íntima, de forma mais próxima, de forma mais afetiva, a gente percebe que há, mesmo dentro do contexto familiar, uma diferença sob o ponto de vista de quem é o sujeito de direitos, né, naquela relação. Historicamente, as mulheres foram muito objetificadas, né? Os homens como sujeitos de direitos e as mulheres apenas como alguém que participaria daquela relação, porém objetificado, né? Um não detentor de direitos. A mulher como objeto. Exatamente, a mulher como objeto. Então, todo esse movimento que nós vemos hoje em dia, né, de empoderamento feminino, de tentativa de gerar uma reflexão na sociedade sobre o papel da mulher e a mulher enquanto sujeito de direitos, né, como o homem é sujeito de direitos, a mulher também é sujeito de direitos, independentemente do gênero, um ser humano é sujeito de direitos, né? Sim. E a gente não discute aqui a questão né, binária, a gente está falando de qualquer ser humano é sujeito de direitos, mas esse movimento que busca mostrar para a sociedade, para o mundo, né, para todos nós que convivemos, que é necessário que nós respeitemos uns aos outros e nos respeitemos considerando as nossas diferenças. Então, esse movimento importantíssimo de mulheres, fiquem firmes, né, nós somos tão sujeitos de direitos quanto qualquer um dos homens, e homens, fiquem atentos, as mulheres não são objeto de vosso uso, prazer e Deixa eu etc. fazer uma parte né? em relação a isso, doutora. Essa situação, esse movimento nos Estados Unidos, que praticamente tomou conta de Hollywood,
atores conhecidos no mundo todo, atores de séries famosíssimas, acabaram sendo enquadrados, vamos dizer assim, numa conduta criminosa de assédio sexual. A senhora acredita que esse tipo de movimento seja uma alavanca para esse empoderamento das mulheres? Sim, quando nós começamos a visualizar dentro da sociedade, né, uma manifestação de que nós não apoiamos, não concordamos com essa violência, não aceitamos essa violência, precisamos nos movimentar contra essa violência, começam a existir, né, pequenos núcleos de pessoas que tomam a coragem de levar esses relatos, né, para a mídia ou para denunciar perante as autoridades competentes para realizar a investigação. Muitas pessoas que já sofreram uma violência que antes ficava intrafamiliar, ali no ambiente doméstico, que não tinham coragem de levar esse tema adiante, né? Isso. Ou por uma relação de afeto, que é muito complicado você romper essa relação que é tão próxima, porque quando a mulher ela é vítima de uma violência dentro da sua própria casa, nem sempre ela só sofre violência. Às vezes ela mantém uma relação também de afeto com aquele parceiro, com aquela pessoa que a violentou, às vezes até mesmo um outro integrante da sua família. E muitas vezes ela até tenta inocentar a pessoa. Exatamente. Doutor? E o fato de, em boa parte dos casos, o agente agressor ser uma pessoa próxima, quando não, um marido, um vizinho, um parente, isso alimenta o ciclo negativo da impunidade, porque elas têm medo das represálias, já que os agentes estão tão próximos, e o grande problema da subnotificação dos casos. Então, os números que nós temos, em boa parte, são subnotificados, ou seja, o número, acredita-se que o número seja bem maior, porque nem todos os casos chegam efetivamente a uma delegacia de polícia, a um registro de ocorrência policial. Por exemplo, aqui no caso da ONU, voltando ao dado da ONU, 50% das mulheres assassinadas são vítimas dos cônjuges ou de homens da própria família. Nesse caso aqui, por se tratar de um homicídio, eu acredito que não haja uma subnotificação, né? Eu acho que esse dado está mais próximo da realidade. Porém, no caso de estupro, talvez a taxa seja maior por conta de uma não notificação. É isso que quer dizer? Certamente, porque no seio familiar, muitos crimes são encobertos. E aí a gente tem que contar com a dificuldade de ordem psicológica, todos os traumas que essa mulher sofre, né, no âmbito familiar, traumas que impedem que ela busque uma ajuda, muitas vezes, que ela faça a notificação dessa real situação. Às vezes, até a própria rede de saúde pública é quem faz esse trabalho, é quem notifica, porque verifica, né, a agressão real, visível, mas é uma questão que continua sendo, em muitos casos, abafada dentro da própria família. Doutora, uma pergunta à senhora em relação à questão dos direitos, da isonomia dos direitos, a igualdade de direitos entre o homem e a mulher. A senhora acredita que a diferença, que o homem é muito mais beneficiado por um portfólio de direitos, de leis, que a mulher no mundo inteiro? Salário, cargos, benefícios? Bom, infelizmente, eu preciso ser, digamos, realista e dizer para você que, sim, ainda há uma grande diferença sob o ponto de vista de concretização de direitos das mulheres e dos homens, quando a gente pensa na desvantagem, né, que a mulher já chega à sociedade simplesmente por ser mulher, né? Sim. Simplesmente por ser mulher. E ainda que em alguns países exista uma igualdade, né, do ponto de vista formal, porque há aqui no Brasil uma igualdade do ponto de vista formal, né? Nós temos direitos e garantias fundamentais previstos na nossa Constituição, no nosso sistema jurídico, que são para homens e mulheres e qualquer pessoa de qualquer gênero, né? Mas, de todo modo, nós sabemos que na prática, na nossa vivência, há uma grande desigualdade ainda, né? Do ponto de vista de cargos públicos, né? Do ponto de vista salarial, do ponto de vista de espaço da mulher na sociedade. E é por isso que o movimento feminista, ainda que a gente tenha um pouco ainda de dificuldade de falar sobre isso, né? No nosso ambiente social, né? Muitas pessoas não entendem o que é o movimento feminista, na verdade, mas essa busca de reconhecimento e de sinalização para a sociedade que as mulheres ainda sofrem, em pleno século XXI, sofrem sim violação de direitos ou uma
desigualdade nas suas experiências enquanto cidadã. Profissionais, Inclusive. As tenistas ganham menos que os homens Exatamente. em torneios profissionais de tênis. Exatamente. E em vários outros esportes também a premiação é diferente, né? E não só no ambiente esportivo, mas no ambiente acadêmico, né? Em vários seminários. Também na academia existe uma diferença? Também na academia, infelizmente, existe uma grande tese diferença. de doutoramento premiada? Não sei se nesse nível de disputa, né? Em termos assim de competitividade. Mas, por exemplo, nos congressos, congresso de direitos fundamentais, congresso de direito constitucional, nós vemos, às vezes, uma mesa repleta de grandes nomes do mundo jurídico, por exemplo, mas a maioria homens. E aí, nós, mulheres, né, da academia, perguntamos, nós sabemos que as mulheres acadêmicas que pensam, que discutem, que dão aula, que estão aí preparadas para liderar também esse debate, elas existem, porque nós as conhecemos, nós sabemos que elas existem, mas elas não estão representadas, elas não estão presentes, não são nem convidadas. Isso é muito comum nos nossos tribunais, né? Nos nossos, todos os ambientes, né? Se nós pensarmos em quem está exercendo o poder, nós percebemos que, na maioria das vezes, quem está exercendo o poder é do sexo masculino, né? É uma grande crise, né, de representatividade, mas algumas iniciativas já vêm sendo, enfim, pensadas e até mesmo já concretizadas, como, por exemplo, a questão da representatividade da mulher no poder legislativo. Eu acho fundamental, porque a partir dali as bandeiras vão ser discutidas, as pautas que envolvem o público feminino, e não só feminino, como também nacional. Essa questão não é só de um gênero, essa questão é de ordem global. Então, essa iniciativa das mulheres no poder legislativo é mundial, e a gente tem visto que há uma forte pressão em relação ao Brasil para que essas cadeiras sejam preenchidas e que cheguemos um dia à igualdade de 50 a 50, 50% para 50%. Vamos voltar aqui para a África subsaariana. Segundo a ONU, dos países que não têm legislação para punir a violência contra as mulheres, grande parte desses países, grande parte fica na África subsaariana. O que isso representa em termos internacionais? Nós verificamos que a África, apesar de ser o berço da civilização, ainda se encontra presa a diversos sistemas arcaicos, seja em relação a normas, seja em relação a costumes. Na África, a gente ainda encontra a questão em várias tribos da retirada do clitóris das meninas, porque elas não podem sentir prazer. Isso ainda existe nos dias de hoje. A castração feminina. Isso, né? E isso no sentido, isso ainda é feito com caco de vidro. As meninas morrem vítimas da agressão, da infecção que é contraída. Então, vivemos num mundo que é de contrastes. A Índia possui contrastes, o Brasil, a África. Então, quando a gente analisa e verifica que essas desigualdades existem num grau tão latente, tão discrepante, a grande saída é fazer com que haja uma cooperação internacional, e a ONU tem um papel importantíssimo nesse sentido, que é de justamente promover essa interação, a fim de que essas práticas sejam condenadas, esse modo de pensar seja modificado e o respeito seja efetivamente assegurado. Sem isso, vai ser muito difícil. Vamos entrar num novo século, vamos continuar e concluir mais um século de atraso, porque isso realmente, em pleno século XXI, é um franco sinal de atraso. Doutora, aí vem aquela questão daquilo que é antropológico, daquilo que é cultural, daquilo que é arcaico. Como o Ocidente pode olhar para a África diante de um caso como esse, de castração feminina, sem ferir aspectos antropológicos, sem ferir aspectos culturais, tribais de uma parte do planeta? Como analisar isso? Bom, Bob, existem algumas situações específicas como essa relatada, por exemplo, que, na minha opinião, são hard cases, né? São questões difíceis de serem resolvidas, porque elas trazem componentes culturais, como você mesmo colocou, né? Antropológicos, que traduzem uma forma daquela sociedade vivenciar uma experiência, né? de vida, né? E nós, aqui, que estamos num contexto diferente, que somos pautados, né, por um sistema jurídico que é totalmente
inspirado, né, no sistema romano-germânico, diferentemente de outros sistemas jurídicos, nós temos o olhar um pouco mais focado no ideal eurocentrista, né? E aí nós olhamos para uma realidade diferente da nossa com os nossos olhos que estão pautados por uma série de preconceitos, de pré-julgamentos, né? Então, é óbvio que existe uma violação de direitos dessas crianças, dessas meninas, dessas mulheres, né? Porque o direito à sexualidade é um direito que é um direito fundamental, né? Integra o nosso rol de direitos humanos que todos nós, independentemente de cultura, temos, né? Enquanto seres humanos. Mas, ao mesmo tempo, como viabilizar uma mudança num cenário de um outro país, né? Que é um contexto cultural diferente do nosso, sem fazer também pré-julgamento sob o ponto de vista cultural, né? Sob o ponto de vista de como nós vamos aqui, enquanto pensadores brasileiros, né? Enquanto cidadãos brasileiros, avaliar o que está acontecendo num outro país, sendo que nós não vivenciamos a experiência cultural daquele país, né? Só por justiça, eu quero dizer que um país da Europa, a Bulgária, não reconhece agressões sexuais de maridos contra as suas esposas. Estamos na Europa. Exatamente. Então, não é só a questão africana, Exatamente. por justiça, né? Isso, excelente até essa colocação, porque a gente tem que identificar que os fenômenos culturais, independentemente da sua origem, né, do seu local onde eles acontecem, eles passam por uma série de experiências e de vivências para que eles se consolidem na história de determinada sociedade, né? Perfeito. E como vamos modificar esse cenário? Temos um desafio pela frente. Desafio, um grande desafio, né? E A talvez conversa- as próximas gerações, né? Sem dúvida. A conversa está ótima, mas infelizmente o nosso tempo chegou ao final. Eu agradeço aos dois pela Agradecemos. participação e obrigado também a você que nos acompanhou. Para rever o programa, acesse o novo canal no YouTube, TV Justiça Oficial. Nosso e-mail é direitosemfronteiras@stf.jus.br. Um abraço e até a próxima.